gente já vinha estudando, que foi sobre os governos. E hoje nós vamos estudar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso de Melo. Ele é o ministro que apoiou na implantação do novo plano, que é o Plano Real, que foi quando houve a mudança de moeda para a moeda que nós temos hoje, que é o real. Essa mudança, esse plano, foi muito favorável, porque ele conteve a inflação. O preço dos alimentos, dos aluguéis, não ficavam aumentando toda semana que as pessoas iam ao mercado. O preço ficou ou estacionou ou diminuiu um pouco. Então foi um plano muito proveitoso, muito válido para o desenvolvimento do nosso país, que vinha passando por uma série de sofrimentos em relação aos seus governantes. Então, como deu certo esse plano que foi criado por Fernando Henrique, ele se candidatou a presidente. E aqui diz assim, ó: o sucesso do Plano Real motivou FHC, que é como ele também é conhecido, Fernando Henrique Cardoso, a disputar com Luiz Inácio o cargo de presidente. Como ele viu que o que ele fez tinha dado certo, que o Brasil estava se desenvolvendo, que as pessoas, que a população estava gostando do plano que ele tinha criado e implantado, então ele resolveu se candidatar à presidência. Ele foi eleito e promoveu um processo de privatização de empresas públicas. Empresas essas que eram bancos, empresas de telefonia, entre outros. E quando a gente fala em privatização, a gente fala em deixar de ser público e passar a ser particular. Então, aqueles bancos, por exemplo, que antes pertenciam ao governo, que quem administrava era o presidente, junto com os seus senadores, deputados e junto com os seus secretários, passou a ser privado, passou a ter um dono ou um conjunto de donos, várias pessoas que compravam aquele banco para administrar. E esse acontecimento, ele dividiu opiniões. Algumas pessoas gostavam do que Fernando Henrique estava fazendo e outras pessoas não gostavam, porque achavam que iria favorecer apenas a classe mais rica, enquanto os pobres não iam ser beneficiados com isso. Isso ocorreu no seu primeiro mandato. O primeiro mandato dele foi um mandato cheio de expectativas e realizações. Em 1997, foi aprovada a lei que permitia a reeleição para presidente, governador e prefeito. Antes, os presidentes, os governadores e os prefeitos, eles não podiam se reeleger, tentar ficar mais 4 anos no cargo em que eles ocupavam. Eles tinham que passar aqueles 4 anos, após terminar os 4 anos, acabou, você não poderia mais se candidatar. Tinha que esperar um tempo para se candidatar novamente. Porém, em 1997, foi aprovada a lei em que dava o direito de reeleição. E Fernando Henrique venceu as eleições em 1998 e tornou-se o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Porém, o seu segundo mandato, ele não
posição sobre esses fatos, posição essa que ele não estava tomando. Então, fez com que os outros partidos políticos crescessem sobre ele. Em 2002, após concorrer pela quarta vez, Luiz Inácio, que no caso era Lula, ele foi eleito presidente do Brasil. Lula já tinha tentado 4 vezes ser o presidente do Brasil e não conseguia. Porém, em 2002, ele foi eleito como presidente. Posteriormente, ele foi reeleito e assim nós vamos ver na próxima aula